Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Então, peguei suas canetas, sua régua, seu caderno e vamos começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, nos dê discernimento e sabedoria para a leitura deste capítulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então, capítulo 4. Sobre a prisão de Pedro e de João. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciões, ouve-me. E temos uma ordemzinha de Pedro, né? Agora ouve Pedroca. Ouve-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são em pé diante de vós. Versículos 11 e 12 temos aqui princípio eterno. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferiram-se entre si: que faremos com estes homens? Porquanto o milagre por eles ter feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro fale alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eita! Responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pois já passava dos 40 anos o homem em que se realizara essa cura milagrosa. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Princípio eterno, né? Vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes:
Por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o assombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Imagina só, depois da oração, tremer tudo por conta do Espírito Santo. Glória a Deus, né? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Olha que linda essa mensagem. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande coragem. Vamos tirar isso aqui como ação? Como mensagem e como uma ação? Ter coragem para anunciar o reino, né? Para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-nos aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. E aqui terminamos o capítulo 4, Palavra do Senhor. Terminamos aqui o capítulo 4. Nesse não temos muitas marcações, né? Não tivemos muitas marcações por aqui. Mas então vou fazer a minha leitura aqui de novo. Mas a gente conseguiu tirar uma bela de uma mensagem, né? Ter coragem para anunciar aqui, ó. Ter coragem para falar igual Pedro. Imagina depois da nossa oração a gente sentir aquele batismo, aquela terra tremendo por conta do Espírito Santo. Vamos dizer ao longo do nosso dia: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, enche minha casa, enche meu corpo, meu templo, né? Fica aqui do meu lado. Vem Espírito Santo. Então é isso, gente. Terminamos aqui mais um capítulo. Aqui grudou aqui. Terminamos aqui mais um capítulo e até o próximo.